Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, a gente vai começar agora o módulo 7, medida de tendência central e probabilidade. Agora a gente vai começar com medida de tendência central, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente primeiro fala, né? A gente vai ver a média aritmética simples, né? Toda vez que eu quiser falar de média aritmética, eu vou colocar MA, porque a gente vai ver também a média aritmética ponderada. E aí a gente pode colocar MP. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, né? Quando usar a média ponderada, né? E a média aritmética simples. Bom, primeiro a média aritmética simples, né? Quando eu tenho uma quantidade de elementos, né? Como, por exemplo, a nota que a gente tira, né? Em 4 bimestres, por exemplo. No primeiro bimestre eu tirei nota 6, no segundo nota 8, no segundo nota 7, no quarto nota 5, né? Para eu saber a média, né, da minha nota, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas essas 4 notas, né? E dividir por 4, né? Essa é a média aritmética simples, né? A gente soma a quantidade de elementos, todos os elementos, e divide pela quantidade de elementos, né, que tem. Então, por exemplo, se eu quero saber a média da idade dos alunos da escola, né? A gente vai pegar todos os alunos da escola, vai somar a idade de todo mundo e aí a gente vai dividir pela quantidade de alunos, né, que a escola tem. Essa é a média aritmética simples. Bom, a média aritmética ponderada, né, é o que acontece, por exemplo, com a nossa nota, né? Lá no primeiro bimestre, né, a gente sabe que como é o primeiro bimestre, a gente pega a nota que a gente tira e multiplica por 1, ou seja, fica ela mesma. Quando a gente está lá no segundo bimestre, a gente pega a nota que a gente tira e multiplica por 2. Lá no terceiro bimestre, a gente multiplica por 3. Lá no quarto bimestre, a gente multiplica por 4. Cada bimestre tem um peso, né? Então, a gente fala que essa média, né, no final que eu for calcular, como cada bimestre tem um peso, a gente fala que é a média ponderada, né? É uma média aritmética ponderada, né? Cada elemento tem um peso, vale uma quantidade. Por exemplo, eu posso aplicar também a média aritmética ponderada, digamos, se eu tenho 10 pessoas, né, para eu fazer a média da idade dessas 10 pessoas. E aí, 2 pessoas têm, digamos, 15 anos. Então, ao invés de escrever 15 duas vezes, eu coloco, escrever 15 mais 15, eu coloco 2 vezes o 15. Né? Digamos, 5 pessoas têm 14 anos, então ao invés de eu colocar 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14, eu coloco 5 vezes 14, né? Eu vejo que 14 anos tem um peso, né? Tem uma quantidade de vezes que aquele 14 vai se repetir. Então a gente fala que é o peso, né? Isso é a média aritmética ponderada. Tá? Na hora dos exercícios, mais lá na frente, vocês vão ver que a gente vai conseguir identificar direitinho quanto que eu uso a simples, quanto que eu uso a média aritmética ponderada. Bom, a gente tem aí um exemplo, gente, para vocês acompanharem, né, pela apostila, porque realmente fica pequeno para a gente ler, né? Um teste com 5 questões foi aplicada aos 15 candidatos para uma bolsa de estudo em cursos de inglês. O número de acertos está no quadro a seguir. Então, 0 acertos. 3 pessoas tiveram 0 acertos. 5 pessoas, 1 acerto. 5 pessoas, 4 acertos.
2 pessoas, 5 acertos. Então, esse tipo de média, ela é chamada de média aritmética ponderada. Por quê? Porque os acertos, né, aí eles se repetem, né? Então, a gente pode dizer que 3 vezes 0. Por quê? Porque o 0 aparece 3 vezes. 5 vezes 1. Por quê? Porque 5 pessoas acertaram acertou uma questão só. 5 vezes 4. 5 pessoas acertaram 4 questões. E aí sucessivamente. E aí vocês veem que lá no denominador dessa fração, olha, a gente repetiu, tá vendo? 3 mais 5 mais 5 mais 2. A gente repetiu a frequência, né? Quantas vezes cada nota aí ou quantidade de acertos apareceu. Então, a gente fala que aí é a frequência. E a gente repete, né? Dividindo essa frequência por essa frequência. É o que acontece lá na nossa nota da escola. Eu faço o primeiro bimestre, obtenho uma nota, então multiplico por 1. Faço o segundo bimestre, obtenho uma nota, multiplico por 2. Para eu saber a média semestral, o que acontece? Eu somo essas 2 notas e divido por 3, que é o peso, né? É essa frequência. Ok. E aí, o que acontece? A gente faz a divisão, tá vendo? Ó, 3 vezes 0, 0, mais 5 vezes 1, 5, mais 5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 5, 10. E aí, a gente dividiu por 15, que é a quantidade, né? É a frequência que esses acertos aparecem. E aí, a gente encontra lá na resposta final 1,4. Né? Também podemos calcular a média aritmética ponderada usando o próprio quadro. Como assim? A gente pode fazer um quadrinho também, ó, onde eu tenho a quantidade de acertos, tenho a frequência e tenho a multiplicação dos acertos vezes a frequência, né? Então, eu posso multiplicar no quadrinho mesmo, tá? Mas isso não vai alterar em nada, tá? Dá para fazer com um quadrinho ou não. Então, vamos lá. Moda. Gente, moda é muito fácil. Vocês lembram, né? Eu acho que vocês lembram. Eu acho que foi no 7º ano. Vocês já viram isso, né? A gente fala, né? Em moda, né? A gente lembra o quê? E aí? O que é moda? Né? A gente vê um monte de menina aí andando com... Até os meninos com calça rasgada porque tá na moda, né? Então, moda é, né, uma situação, né, que está acontecendo muito, né, na roupa, por exemplo, então virou moda. Em estatística também é a mesma coisa, né? Moda é, né, o elemento que mais aparece, né? É o valor, né, ou a variável que mais aparece, né, na sua frequência, né? Ela mais aparece. Então, isso é a moda. A gente tem aí um exemplo, observe a idade dos alunos da Escola de Teatro Pequenos Atores, né? A gente tem aí, ó, Aline, 14 anos, Bruna, 13 anos, Carlos Alberto, 13 anos, Daniel, 12, Daniele, 15, Hernani, 14, Fabiana, 15, Marcele, 13, Pilar, 14, Iago, 13. A gente observa aí, olha, que a idade que mais aparece é 13 anos, não é isso? É a idade que mais aparece, tem a maior frequência. Por isso que a gente fala que é a idade moda. Então, vamos lá. Mediana. Mediana, né? A gente vai fazer o seguinte, para a gente entender a mediana. A mediana, para a gente encontrar, né, o que é a mediana, ela é diferente da média, tá? A média, a gente soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. A mediana, a gente tem que colocar os elementos em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. O importante é manter uma ordem para eu ver quem que está no meio,
né? A mediana é o elemento central. Aí vocês podem falar assim comigo, mas Mônica, e quando é um número par de elementos? Né? A gente fala que o elemento central, por exemplo, quando tem 3 elementos, fica fácil descobrir quem que está no centro, né? Quem que está no meio. E aí, quando tiver 4 elementos. E aí, quem é a mediana? Né? Então, a gente vai encontrar 2 elementos centrais, ok? Esses 2 aqui são os centrais. E o que a gente faz para achar a mediana? A gente soma os 2 e divide por 2. A gente faz a média da mediana. Então, para achar a mediana, quando é um número par de elementos, a gente tem que achar quem está no meio, no caso vão ser 2 elementos que estão no meio, e a gente vai fazer a média, né? A média da mediana. Deu para entender, gente? A média da mediana. Mas é assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Aí a gente tem os exercícios, né? Praticando o aprendizado, tá? Calcular a média, né? Nesse caso é aritmética simples, a mediana e a moda, ok? Vocês vão fazer aí. Não é para olhar a resposta aí não, tá? Vocês vão fazer o exercício número 1, lá da página. É porque eu dividi para o vídeo não ficar muito grande, tá? Senão fica muito cansativo. Lá da página 458, vocês vão fazer esse exercício número 1. Vocês vão fazer o exercício número 2 também, facinho. E vão fazer também o exercício da página 459, o exercício 3 e 4, ok? Então, tá bom, já volto, que eu vou fazer um outro vídeo para vocês, falando de probabilidade. Ah, Mônica, estatística é muito fácil, é isso mesmo? É, muito fácil, tá? Delicinha. Só não vamos esquecer que é pra gente respirar um pouquinho, porque vai vir muita novidade por aí, tá, gente? E a gente tem que se empenhar. Lembra o que eu sempre falo com vocês? Né? A gente tem que se empenhar porque a gente meio que está numa competição, né? Então, vamos nos empenhar bastante, tá bom? Eu sei que tem horas que o cérebro da gente fica com uma vontade danada de dizer assim, eu estou de férias. Não, a gente não tá de férias, né? A gente não tá de férias, tá bom? Vamos lutar. Só os fortes conseguirão. E vocês são, eu sei que vocês são. Então tá bom, gente. Até daqui a pouquinho, tá? Beijo.